Tem um mandamento que a gente aprendeu, né? Dos 10 mandamentos, honrarás teu pai e tua mãe. Esse mandamento não é para as crianças, né? Esse mandamento é para os mais velhos, né? Mas até que ponto é para os mais velhos? Uma forma de honrar pai e mãe é justamente fazer isso que o Benjamin fez aqui hoje, né? Agradecer a Jesus. Essa é uma das formas que os filhos têm de, justamente, o mandamento nos lembra disso, né? De respeitar as autoridades, mas também Lutero vai nos comentar que esse honrar pai e mãe é continuar confessando esse Jesus. Dentro dessa temática de família, de até mesmo lei, nós vamos conversar hoje sobre pais não lineares. Então, antes de iniciar, tem alguns alertas que eu preciso dar para vocês. Certamente, se eu for fazer esse sermão daqui a uns 20 anos, pode ser que algumas opiniões que eu vou dar aqui, eu às vezes até nem concorde. Ainda a minha trajetória como pai é curta, comparada a tantos outros, mas durante essa semana procurei ler alguns comentários, alguns vídeos também, né, que falam sobre como ser um bom pai. Perguntei até para o ChatGPT, e aí eu já fiquei mais ansioso ainda, porque eram 12 tópicos para ser um bom pai. Eu falei, caramba, é muita coisa. 10 mandamentos já tá bom, para que mais 2? Mas enfim, então toda essa nossa conversa aqui, nesse aspecto de falarmos desse relacionamento de pais e filhos, por vezes, alguma opinião minha, a gente pode conversar. E vocês que têm mais experiência podem dizer, Lucas, acho que não é bem por aí. Um outro aspecto que nós vamos dar hoje é justamente a ênfase que Jesus dá na família. E nisso não é uma opinião minha, muito pelo contrário, é aquilo que Jesus está dizendo. Então nisso nós temos que dizer, isso é verdade, assim seja. Como eu comentei com vocês, essa série chamada This Is Us, que está na Star Plus ou em outro streaming, ela fala sobre um contexto familiar. Você, se não assistiu a série, pode ficar tranquilo que você não vai ficar boiando aqui. Se você assistiu, ok, é algo interessante. Mas fica a dica que você também possa colocar na sua playlist para assisti-la. E hoje, para darmos um pouco desse toque da série, eu quero falar sobre esse casal. Quem não assistiu ainda não é um spoiler, é apenas uma informação. Esse casal aqui são os pais, de uma certa forma, principais da série, né? Onde os seus filhos, eles têm 3 filhos, um acaba morrendo e logo na maternidade lá eles adotam um outro filho, então eles criam 3 filhos. Então a série ela está na infância dos filhos e quando os filhos têm 36 anos já. Ela vai fazendo contando essas duas histórias. Então isso aqui passa mais ou menos na década de 80, entre 80 e 90, e esses são os pais, a Rebecca e o Jack. Eles, então, na série é mostrada as dificuldades que eles têm, ainda mais com 3 filhos, mas tem uma cena logo no início da série, acho que é o 3º, 4º capítulo, episódio da série, em que eles estão extremamente cansados, Ele já estava se envolvendo com o alcoolismo, porque ele não estava conseguindo dar conta e ele não queria voltar para casa, porque era uma bagunça a casa. Então ele querendo ficar mais tempo no trabalho, ao invés de ir para casa, ia para o bar. E aí o casal acaba discutindo, e eles sentados no chão, como 2 típicos pais, completamente desarrumados, bagunçados, cansados. A Rebecca então olha para o Jack e diz, que nota que nós somos? Que nota que eu tenho como mãe? Às vezes parece que eu tenho um 4. Às vezes parece que eu estou no 9, uma nota 9. Que nota que você me daria? E eles vão conversando sobre a perspectiva de dar uma nota para eles como pais. E aí o Jack até fala, olha, eu não sei que nota eu tenho, mas para você eu vou ser nota 12. E para os nossos filhos eu vou ser nota 11.
E aí eles vão discutindo sobre isso e me chamou a atenção essa cena, porque justamente nós, sendo pais, nós nos cobramos, e hoje em dia nos cobramos ainda em relação a outros pais, que por vezes a gente só vê em raros momentos, em poucos momentos. Então a gente olha e fica comparando, pô, mas aqueles pais lá são nota 8, para mim chegar na nota 8 ainda falta bastante, para ser do jeito que eles são. E isso acaba gerando um certo tipo de cobrança. Porém é interessante que Deus nos diz como ter uma nota 10, sendo pai e mãe. E não é clickbait, não estou enganando vocês aqui, isso é verdade. Deus nos dá uma orientação que nos coloca na linha para sermos excelentes pais e mães. E isso é um fato. Por isso eu coloquei, mesmo Deus nos dando tudo aquilo que precisamos para sermos excelentes pais, para andar na linha, sendo bons pais, andarmos numa linha reta, nós não conseguimos ser. Então a nossa paternidade ou maternidade, ela acaba sendo muito oscilante. Então por vezes nós vamos ter nota 3. Às vezes os filhos vão nos dar uma nota que, se pudesse, eles dariam -2. Às vezes nós vamos ter uma nota 8. E às vezes os filhos vão dizer que nós somos nota 1000. E isso pode acontecer em 2 horas, no intervalo absurdo de pouco tempo. Nós podemos ir de uma nota baixa para uma nota alta, enfim. Mas buscar ser linear não é errado. Não é errado nós buscarmos ser nota 10. Por quê? Porque a média de Deus é a nota máxima. Se nós olhássemos para o texto bíblico, seria 7, porque na Bíblia esse é o número da perfeição. O 7 é o número da perfeição. Nós aqui chamamos o 10 de número da perfeição. Mas enfim, Deus quer que nós já sejamos pais perfeitos. Então, lidar com isso é muito complicado. Muito complicado. Nessa busca de sermos pais perfeitos, hoje em dia, como em nenhuma outra época da história humana, nós temos conteúdos de como sermos bons pais aos milhares. A gente pode seguir pessoas no YouTube que vão fazer as suas mentorias para você ser um bom pai. Livros e mais livros. Conteúdos que, se a gente pesquisa uma vez só no TikTok, fica aparecendo o tempo todo. Então, somos bombardeados com essas informações. Mas fazendo um rápido contexto, há pouco tempo atrás, ainda quem viveu o contexto rural, pai e mãe eram presentes de uma forma diária. Por quê? Porque os filhos trabalhavam com os pais. O pai ia para a lavoura, levava aqueles 28, 30 filhos juntos e todo mundo convivia ali. Voltavam para casa, todos juntos, e viviam assim. E eu digo pouco tempo atrás, antes ainda da Revolução Industrial, mas aqui no Brasil especificamente, ainda pouco tempo atrás, as nossas vidas se tornaram urbanas cerca de 30, 40 anos atrás. Então há um contexto em que, com a Revolução Industrial, que trouxe algo muito positivo, houve essa desconexão em que o pai precisava sair de casa para trabalhar, e a gente não está dizendo que isso é errado, mas se começou a ter uma ausência da família junto. Isso, querendo ou não, trouxe grandes impactos para a nossa forma de pensar hoje. Por isso, foi feita uma pesquisa na Universidade de Oxford. Essa pesquisa começou em 1965 e terminou em 2010. Para a nossa rápida caminhada no tempo que estamos tendo, 2010 já é muito distante. As coisas já mudaram absurdamente. Mas um dos pontos dessa pesquisa me chamou a atenção, que eles estavam vendo as horas em que as mães e os pais passavam diretamente com seus filhos. Não apenas está ali,
Eu vou continuar fazendo minhas coisas, mas eu sei que está lá. Algo em que a mãe e o pai se dedicavam a, não, agora eu vou ficar 100% focado com o meu filho. E aí nessa pesquisa, que foi feita em vários países, mais de 500 mil pessoas ao longo desses tantos anos, as mães, em média, de forma geral, ficavam 2 horas e 30 minutos, já os pais, menos de 2 horas, com os seus filhos. E qual que é a questão disso, né? É um dos desafios que nós vivemos hoje. E esse desafio, de uma certa forma, gera uma certa cobrança, em que os pais precisam ter tempo com seus filhos. Mas vejam só, não tem nem 200 anos que nós estamos ainda nos adaptando aos pais trabalharem num lugar onde os filhos não estão. É pouco tempo. É pouco tempo para nós entendermos tudo isso. Então, de uma certa forma, nós nos cobramos muito. E aí vem algumas expressões, tenha tempo de qualidade, né? Retire um dia da semana. Há vários formatos para tentar fazer com que essa distância dos pais e filhos não seja tão grande. E eu não estou dizendo que isso é errado ou é certo, é apenas que nós estamos nesse meio e precisamos nos adequar. Porque às vezes os pais têm uma cobrança muito grande. Mas eu estou trabalhando e eu não estou conseguindo ficar tempo com meu filho, e aí eu vejo no Instagram o Marcos Piange dizendo que não, largue seu emprego, fica com seu filho, mas não é fácil. Não é assim que funciona. Se eu largar o meu emprego, complica as coisas. Pode ser que melhore, mas pode ser que piore. A gente não tem as coisas prontas nesse sentido. Então, esse aspecto que vivemos hoje pode ser uma cobrança. Mas o que nós poderíamos então investir? O que é o nosso investimento para permanecer numa linha que poderíamos dizer que é algo bom? Qual é o meu investimento para o meu filho? Eu quero investir tempo com ele? Eu quero investir o quê no meu filho? E aí eu fiz algumas perguntas aqui. Qual o nosso investimento para ficarmos na linha? Qual o investimento que nós fazemos para tentarmos sermos bons pais para os nossos filhos? Ou para que os nossos filhos saibam que têm bons pais? Algumas perguntas eu fiz. Qual o nosso investimento para ficar na linha? E aí eu coloquei aqui, do Estado. Qual o investimento que a família tem para colocar um filho na escola? Porque é uma lei, né? É obrigatório. Se os pais não fizerem isso, eles são punidos. O que, de uma certa forma, eu acho estranho isso, mas tudo bem. Complicado essas leis. Mas há um investimento, às vezes, muito grande nosso, de colocarmos os nossos filhos na escola. E eu não estou dizendo que isso é errado ou isso é certo. Apenas estou fazendo com que a nossa reflexão seja nesse sentido. Quanto investimos para deixarmos as coisas na linha? Quanto investimos para os nossos filhos ter uma boa educação? Certamente é uma das nossas maiores preocupações como pais, que os nossos filhos tenham uma grande educação. E para isso nós abrimos mão até mesmo de tempo juntos ou de várias outras coisas que poderíamos estar fazendo para que a escola, enfim, o Estado tome conta dos nossos filhos. Também uma outra pergunta é qual o investimento para ficarmos na linha com a sociedade? Hoje em dia as atrações para a família são inúmeras. Então, às vezes eu me cobro, poxa, essa semana não levei o Arthur no parquinho de diversão. Essa semana ainda não fui com o Arthur lá no Santos Dumont brincar, porque ele gosta de brincar lá. E aí a gente fica se cobrando, né? Mas o Arthur precisa estar com os amigos, ou eu preciso estar com os meus amigos, precisamos ter os nossos momentos em sociedade. E às vezes nós investimos isso, né? Vamos para a praia, vamos descansar, vamos ter alguns momentos de confraternização, e tudo isso ocupa também o nosso tempo, ocupa o nosso investimento, e nós, de uma certa forma, tentamos nos manter na linha, junto com a sociedade, para que a sociedade não nos diga que temos uma nota baixa como pais, ou como pessoas. E por último, eu coloquei aqui do mercado, que é aquele sentido assim,
Quanto nós investimos para os nossos filhos serem bons profissionais? Hoje em dia, o investimento às vezes pode ser bem relativo por causa da condição financeira de cada um, mas certamente há uma preocupação dos pais com o futuro dos filhos no mercado de trabalho. Então nós tentamos dar tudo aquilo que podemos investir de forma pesada para que ele tenha uma boa profissão. E isso também nos causa muitas coisas. Poderíamos colocar outras formas de investimento. Mas aqui vem um alerta já, né? Qual um investimento para ficar na linha de Deus? E agora eu vou explicar o que é a linha de Deus. A linha de Deus são os 10 mandamentos. Ponto. Se você quer estar bem com Deus, só cumprir os 10 mandamentos. Não precisa nem ler outros livros, nada disso. Cumpra os 10 mandamentos e você vai ficar de boa com Deus. Você vai ser um pai excelente, seus filhos vão amar você e você certamente vai influenciar outras pessoas. Porém, o investimento para cumprir a lei de Deus é muito alto. Você precisa, por vezes, deixar outros investimentos de lado, porque às vezes você precisa ficar mais com seu filho, ou você precisa educar mais o seu filho do que o Estado educa. Então você precisa tomar essas decisões, mas é uma reflexão e temos que fazer uma comparação. Na nossa família, quanto investimos para que os nossos filhos estejam na escola? Quanto tempo nós investimos nisso? A pergunta é, quanto tempo nós investimos para que os nossos filhos entendam que aquele momento é o momento em que queremos falar de Deus? Alguém pode dizer, não, a escola é de segunda a sexta porque é obrigatório. E domingo eu vou no culto porque também é obrigatório. Ir no culto é uma obrigação. Isso faz parte da nossa vida. Então, de uma certa forma, quando nós olharmos para a linha de Deus e tentarmos cumprir os 10 mandamentos, nós sempre vamos chegar à seguinte conclusão: não tem como. É impossível. Pastor, não tem como. Meus filhos precisam estudar. Ok, invista no estudo deles, faz parte. É isso. De novo, eu não estou dizendo que é ruim ou que é errado, apenas estou constatando algo. Mas que há um alerta aqui que por vezes nós investimos mais na educação, nos trabalhos, na vida em sociedade, do que em momentos onde a família se reúne com Deus. Isso, infelizmente, acaba existindo. E aí uma pergunta: quem é o Deus do papai? Eu acho que o Arthur responderia o Grêmio. Porque eu falo tanto para ele sobre isso e ensino ele a cantar as músicas do Grêmio e tudo mais, é tão fofinho. Quando vê ele diria isso. Ou ele diria, o Deus do papai é o celular. E às vezes ele me chama a atenção porque ele me convida para fazer uma coisa e eu estou aqui mexendo no celular. Mas essa é uma pergunta que é interessante nós fazermos para nós mesmos. Se perguntássemos aos nossos filhos, qual é o Deus do papai? O que eles diriam? Os filhos seriam educados e diriam, é Jesus. Mas o ponto, demonstramos isso, que é Jesus? Por isso, essa pergunta, quer ser um pai excelente? Ouça o que Deus diz. E aqui, você nem precisa ser cristão. Se você quer ser um pai excelente, e alguém não é cristão, siga os 10 mandamentos. Você vai ser um pai muito bom, pode vender palestras pelo mundo afora e vai vender e vai ajudar muitas pessoas. Porém, nós sabemos que a lei de Deus, que serve para nos manter na linha, ela é a mesma lei que nos tira da linha. Nós podemos seguir a lei de Deus e ser pais excelentes. Mas mesmo assim, diante de Deus, nós vamos continuar sendo nota 0. O texto que nós lemos de Efésios
já vai de raiva, né? Um sentimento em que você fica bravo com alguma coisa. Mas aqui seria levar os filhos ao engano também. Não leve os seus filhos ao engano. Uma pessoa que é enganada, ela fica irada, né? Quando ela descobre isso. Mas essa palavra no grego, ela tem esses dois sentidos. Um engano que gera essa ira. Por isso, poderíamos dizer assim, né? Não provoquem os seus filhos ao engano. E por que isso é importante? Para a nossa reflexão. Me desculpa. Isso não é enganar o filho. Então, não levar o filho à ira ou não enganá-lo é mostrar que você está tentando fazer o seu melhor, aquilo que Deus pediu para você fazer, mas que você também não consegue. E que assim como filho, você também precisa seguir alguém. E aí o apóstolo continua, né? Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui ele fala sobre Jesus. Nesse ponto nós precisamos lembrar que se nós temos uma nota 0 diante de Deus, por sermos pais que por mais que se esforcem em sermos bons, jamais conseguiremos chegar no patamar que Deus exige, nós precisamos de Jesus para nos colocar na linha. Porque Jesus é o único que perdoa a nossa incapacidade de sermos excelentes pais. Jesus é o único que nos perdoa por muitas vezes nos irarmos com os nossos filhos e até darmos um castigo maior do que aquilo que aconteceu. Deus nos perdoa porque em nossas orações nós dizemos assim: Deus, eu não sei ser um bom pai e uma boa mãe. Não estou conseguindo. Dá um jeito aí. Então chega em momentos da nossa vida familiar em que a gente olha para Deus e com um pedido nós dizemos: Jesus, me socorre, me socorre. Quando nós cremos em Jesus e Ele nos dá a certeza de que agora nós andamos na linha, não porque nós merecemos, mas pelo que Jesus fez, nós podemos ter a certeza de que Jesus está andando com cada um de nós nas nossas relações familiares. E quando nós oscilarmos, é Ele que nos puxa. E quando nós nos engrandecermos, é Ele que nos puxa. Para nos lembrar, peraí, meu filho, continua aqui nessa linha. Continua aqui, tá bom aqui. Então, nós como pais, filhos, familiares, precisamos colocar esse ponto de partida na nossa vida. Se queremos atribuir uma nota a nós, ou queremos atribuir algo de bom em nós, precisamos primeiro reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Esse é o ponto de partida para qualquer relacionamento que precisamos ter, investimento que vamos ter. Seja investir na educação dos nossos filhos, na escola, na sociedade, no trabalho, ou em momentos de devoção, em todos esses momentos, o investimento precisa começar de Jesus. E entender o que eu posso fazer para o meu filho, enxergar Jesus em todo esse meu investimento. Por isso eu coloquei essa frase aqui. Filha, precisa ver, ouvir e sentir o que Jesus fez na sua vida. E por vezes a gente quer falar o que Jesus quer fazer na vida dos nossos filhos. Só que se os nossos filhos não veem Jesus na nossa vida, como é que eles vão querer ouvir? E às vezes ouvir Jesus na nossa vida é os filhos enxergarem os pais chorando, os pais confessando que não sabem o que fazer, que precisam da ajuda, da compreensão dos filhos, mas que eles estão tentando fazer tudo da melhor forma possível. E que eles, assim como pedem perdão pelos erros cometidos, pedem perdão a Jesus também. Para concluir, o texto que nós ouvimos no Evangelho fecha a conta dessa receita que eu quero passar para vocês. Como podemos ser bons pais? Como nós podemos ser bons pais? E durante a minha reflexão essa semana,
até por um outro pastor que deu essa dica para mim, eu lembrei de um pai nota 10 do texto bíblico. Um pai que eu diria assim, esse é perfeito. Eu quero ser um pai igual a esse. Nós ouvimos no texto que o Cléges leu, o nome desse pai, o seu Jairo. Seu Jairo é um pai nota 10. E vamos ver por que ele é um pai nota 10. O que diz o texto lá? Vamos ver aqui. Opa. Eu coloquei numa outra tradução, porque a palavra usada ela é um pouco mais interessante. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se. Essa é a primeira dica para você ser um bom pai. Ajoelhe-se. Reconheça que você é apenas um servo de um rei. Reconheça que você não é o rei. Mas que para algumas pessoas, eu não vou conferir se ele é ou não o Messias. Eu não vou querer saber de todas as coisas, fazer um questionário para que ele me diga que é Jesus. Eu estou desesperado. Não tem mais ninguém para chamar. Os mandamentos que eu venho seguindo até hoje não vão salvar a minha filha. A religião que eu venho seguindo até hoje não vai salvar a minha filha. O investimento que eu fiz na educação não vai salvar ela. Ele então se prostra, se curva, se ajoelha diante de Jesus e suplica para que ele cure a filha dele. E aí acontece sempre algo que me deixa muito escandalizado. Jesus para e ainda dá atenção a uma mulher que estava precisando de uma cura, sendo que ali estava uma situação desesperada. E eu fiquei pensando, por que Jesus não disse assim, tá bom, tua filha ressuscitou, deixa eu dar uma atenção agora aqui. Que coisa angustiante. Jesus deixa o cara de lado que está desesperado por causa da filha e atende uma outra pessoa que estava desesperada também, que há mais de sei lá quantos anos estava sangrando, que era alguém completamente fora da sociedade, que não tinha mais lugar. Ele também dá atenção. E aí eles vão para a casa de Jairo. Antes disso é chegado então a notícia de que não era para incomodar Jesus. Não incomoda Jesus porque a sua filha já morreu. E aí eu fico pensando nessa caminhada do pai até a sua casa, olhando para Jesus. O texto não diz isso, mas se fosse eu teria dito tanta coisa feia para Jesus. Ô Jesus, eu te pedi, cara, era só assim, estava pronto, agora morreu. Fanfarrão. Por que não me escutou? Por que não me escutou quando eu pedi ajuda? E aí vem a segunda dica que eu quero dar aos pais, para serem pais nota 10. A primeira é saber que você é um servo de Jesus e que antes de qualquer coisa você precisa colocar os seus filhos enxergando que você é um servo de Jesus. Se para isso você vai ter que investir em tempo de devoção familiar, se para isso você vai ter que investir tempo em trazendo seus filhos para a igreja, se para isso você vai ter que investir tempo mostrando para os seus filhos que realmente Jesus é o Senhor da sua vida, faça isso, se prostre a Jesus. Mas saiba que no final das contas, você só vai ser um bom pai quando nós ouvirmos isso que Jesus disse para Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Tão simples, mas tão difícil. Quer andar na linha? Quer ser um pai linear? Quer ser um pai bom? Creia em Jesus. Não tenha medo. Não sei vocês, mas a minha maior preocupação como pai é se o meu filho vai jogar bola comigo eternamente. Essa é uma preocupação que eu tenho e ela é sincera. Eu não estou dizendo isso só para dar uma piadinha durante o sermão, não. É algo verdadeiro. Essa é uma preocupação que eu tenho. E eu
peço isso para Deus, assim como eu fui ensinado que o meu pai e minha mãe pediam para Deus em minha relação que eu fosse salvo, que eu permanecesse em Jesus. Por isso, sermos bons pais, nós vamos chegar à conclusão de que dependemos 100% de Jesus. 100%, não é menos nem mais, é 100%. Porque Jesus é o único pelo qual nós temos vida. E essa vida precisa ser dada aos nossos filhos. Então, se você quer ser um bom pai, creia em Jesus. Seja servo daquilo que Ele está pedindo para você ser. Por isso nós podemos dizer, lembrando a cena da série Que Nota Nós Somos, e aí eu fiz a seguinte brincadeira. Na série está o pai e a mãe sentados no chão e um dando a nota para o outro. Então eu fiz o seguinte, imaginemos que estamos ali, os dois pais sentados no chão, querendo que seus filhos vejam nos pais algo bom, mas quando os filhos olham para esses dois pais, eles enxergam 3 pessoas. Jesus tem que estar sentado junto. Porque os filhos vão olhar para Jesus e vão falar, nossa, meus pais são nota 10. Os meus pais são nota 10. Porque eles vão enxergar Jesus. De novo, não precisamos esperar uma situação dramática como a de Jairo para nos prostrarmos a Jesus. Não precisa chegar nesse ponto. Pode começar hoje. Já começou desde o nosso batismo, mas a cada dia nós precisamos lembrar que se prostrar é o melhor caminho que nós podemos ter para estarmos com Jesus e os nossos filhos. Aqui eu encerro esse sermão e digo o seguinte, caso você ainda não tenha filhos, caso você não tenha, esse sermão também é para você. Porque isso não é só na relação de filhos, mas é na relação com o próximo. Tudo isso que eu falei pode se encaixar com as pessoas que Deus colocou ao seu redor, que às vezes até você chama de filho ou filha. E para você que pensa em ter filhos, lembre disso. E para você que já passou da fase dos filhos pequenos e pensou o seguinte, poxa, pastor, se eu tivesse escutado isso antes, eu digo, fique tranquilo. Jesus zerou a sua conta. Ele já te perdoou. Nós ouvimos isso no início do nosso culto. Jesus perdoou todas as vezes que você foi um pai menos 2. Jesus perdoou tudo que você já fez de errado como um pai ou mãe. Fique tranquilo, fique em paz. Jesus é nota 10 e vocês também são em Jesus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.